Boa noite, está no ar pelo Facebook e também pelo YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mais uma edição da nossa programação de todas as quintas, Chimarrão com Bíblia, um momento em que os irmãos se dedicam a estudar, a entender melhor a palavra de Deus, a aproveitar a comunhão presencial. Por enquanto nós não estamos tendo devido à pandemia, mas nessa esperança também. E enquanto isso, procuramos cantar louvores, exaltar o nosso Deus, orar a Ele e buscar saber de que modo podemos servi-lo cada vez mais e melhor nas áreas diversas da nossa vida. Nós vamos iniciar ouvindo a palavra de Deus. Eu peço a você apenas para que ouça este texto que está na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 2, os versículos de 10 a 13, que falam a respeito de Cristo e do amor que Ele tem por nós, não apenas como seus servos, mas também como seus irmãos. O texto diz assim, Hebreus 2, de 10 a 13. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Amém. Nós vamos passar alguns instantes em oração, agradecendo a Deus pelo dia que Ele nos deu, independente de como tenha sido. A Bíblia nos ordena dar graças por tudo. Louvemos a Ele e também peçamos a Ele para que durante este tempo em que passaremos juntos, possamos aprender um pouco mais com a Sua palavra, com o Seu querer para nossas vidas. Oremos ao Senhor. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus de amor, de bondade, nosso Pai que está nos céus, agradecemos, ó Deus, por Tua bondade e misericórdia para conosco, pela renovação do Teu cuidado neste dia sobre nossas vidas, porque o Senhor pôs pessoas
para que ficassem perto de nós e nos ajudassem, porque o Senhor dispôs todas as coisas conforme a tua vontade e porque o Senhor nos dá essa certeza de que, independente de como tenha sido o nosso dia, tudo aconteceu conforme o teu bondoso querer sobre nós. E nós pedimos ao Senhor para que possamos tirar proveito desta doutrina tão consoladora que é a tua soberania de Deus, é a tua soberania, Senhor. Pedimos ao Pai para que o Senhor nos guarde, o Senhor nos ajude, o Senhor nos limpe dos nossos pecados, o Senhor nos prepare para fazer a tua vontade e nos ajude, Senhor, a aplicar as verdades que temos aprendido. Quando estivermos diante de situações que exijam essa aplicação, por favor, Senhor, ajude não apenas a nós, mas às outras pessoas que têm igualmente necessidade de Ti, para que elas possam, junto conosco, trilharem nos Teus santos e retos caminhos. Ó Deus, ajuda-nos a louvar-Te sempre, a bendizer-Te sempre, porque temos recebido também bênçãos do Senhor sem medida e constantemente. Então ajuda-nos, Senhor, para que a nossa vida seja um eterno louvor a Ti. Pedimos ao Pai para que o Senhor abençoe este momento em que passaremos juntos, reunidos em torno da Tua Palavra. Que tenhamos proveito, Senhor, possamos crescer um pouco mais, possamos ser edificados, exortados e consolados por ela. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar um cântico. É um cântico, entre aspas, novo, talvez para muitos irmãos. O nome dele é Logo de Manhã, do grupo Vencedores por Cristo. Eu vou cantar uma vez, depois nós tentamos cantar todos juntos, aqueles que não souberem. Ouvir teu favor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sob o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração
tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Vamos cantar novamente este cântico. Aqueles que já souberem, cantemos a segunda vez então. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor,
Bom e agradável é louvar ao Senhor Deus. Fica-lhe bem o cântico. Existem outras formas de santificação que não são tão agradáveis ou não dão tanto prazer quanto cantar, mas nós precisamos também delas, exercitá-las. Apesar de ser muito bom também nós aprendermos com a palavra de Deus, nem sempre de modos agradáveis, às vezes somos confrontados por ela, e mesmo assim é nosso dever, pesa sobre nós esta obrigação de procurar saber de que modo o Senhor Deus quer nos iluminar, quer nos conduzir, quer nos amadurecer. E nós temos estudado um tema um pouco indigesto, difícil, mas necessário, que é o poder corrosivo da vergonha humana. Agora estamos entrando, já começamos a falar um pouco sobre a direção positiva, boa, que Deus quer nos dar para este sentimento. Nós temos estudado e aprendido que Deus nos criou com uma estrutura, com determinadas disposições, com determinadas áreas do nosso ser, como, por exemplo, a nossa mente, ou os nossos desejos, as nossas vontades e também as nossas afeições. E Deus não apenas nos fez com estrutura, mas Deus quer dar também uma direção para ela, uma direção para os nossos pensamentos, para que sejam pensamentos segundo os pensamentos de Deus, também o nosso querer, para que seja segundo o querer do nosso Deus, e é claro que não pode ficar de fora o efeito desses dois, não é? Ou aquilo que, digamos assim, promove ou participa da relação entre os nossos pensamentos e as nossas vontades, que são as nossas afeições ou nosso sentir. E isso naturalmente inclui emoções mais profundas e complexas ou complicadas que sentimos, como, por exemplo, a vergonha. Nós temos ouvido, tanto por parte dos salmistas, como também de alguns profetas na Escritura, a respeito do poder destrutivo, corrosivo desse estado de alma, e também temos aprendido que as suas causas não se esgotam apenas no ambiente onde você está, se as pessoas zombam muito de você ou se elogiam demais você, e não se esgotam também no temperamento humano. Embora essas sejam causas eficientes, não é? Para que esse sentimento surja em nós, elas não podem ser consideradas como suficientes, embora sejam eficientes, porque senão nós corremos o risco de flertarmos com o coitadismo, né? Qualquer vergonha que sintamos, nós vamos pôr na conta da sociedade ou simplesmente do nosso temperamento individual. Nós vimos que a vergonha, à medida que é fruto do pecado que habita em nós, essa vergonha que nós estávamos estudando antes deste tópico no qual entramos, essa vergonha está ligada a uma falha ou a uma quebra de certos ídolos, de certas lealdades proibidas por Deus, de certas ilusões alimentadas por nós que tínhamos, mas que acabaram de quebrar ou de falhar conosco, apesar da nossa confiança total nelas, não é? Apesar da nossa glória, às vezes, em certas coisas que elegemos como ídolos, eles acabam quebrando. Eles acabam não resistindo a tanta expectativa por parte do adorador, e o resultado disso é que nós ficamos desapontados e a nossa idolatria fica exposta. E o sentimento resultante é esse que nós chamamos de vergonha. Mas desde a quinta passada, nós começamos a falar a respeito da vergonha como sendo também uma espécie de convite ou de oportunidade para nós atentarmos mais uma vez para a graça de Deus. Então, todas as vezes que nós passarmos vergonha, nós fazemos bem, como crentes, de considerar a vergonha como uma espécie de senha da parte de Deus, nos convidando a confiar mais na sua graça.
e para que a gente aprenda a passar vergonha como crente. Porque é possível a você passar uma vergonha como cristão, assim também como existem coisas que você há de passar na vida por ser um pecador, por ser um idólatra, por ter confiado em coisas que não são Deus. E depois da decepção, o sentimento é naturalmente esse. Então, quando nós aprendemos a respeito do que Deus pensa no assunto, sobre um assunto, nós naturalmente estamos aprendendo um pouco mais sobre nós mesmos. Esse é um princípio bastante caro para os reformados, é de inquirir antes da psicologia a teologia, procurar saber o que é que Deus falou a respeito dele mesmo, a respeito dos seus pensamentos, a respeito das suas vontades e a respeito daquilo que ele sente. E assim nós vamos não apenas aprender sobre Deus, mas naturalmente, como imagem de Deus, aprenderemos um pouco a respeito da nossa própria constituição, irmãos. Esse convite sobre o qual eu falei, aqui seguindo o pensamento do livro, da obra que temos estudado, ele tende a nos conduzir para o mistério de como o Filho de Deus suportou humilhações. Porque quem é Jesus? Jesus é como Deus é, não é? E ao mesmo tempo, Jesus é como nós deveríamos ser. Então, ele é a pessoa perfeita para nós estudarmos, nós falarmos um pouco como é que Jesus lidou com a ignomínia, como é que Jesus lidou com situações em que ele foi posto numa condição que certamente, se nós estivéssemos no lugar dele, nós sentiríamos vergonha, muita vergonha. Como é que Jesus lidou com isso? Então é importante nós inquirirmos a respeito da pessoa de Cristo com relação a este assunto, já que ele nos dá a ideia perfeita do plano que Deus tem para as nossas vidas. Além, é claro, de ser o ensino em si edificante, ele também nos rende esse fruto de nos fazer ver como que um espelho, porque por um espelho a imagem ideal que Deus tem para nós e o plano que Deus tem para a medida em que amadurecermos, irmãos. Inicialmente nós falamos semana passada a respeito da encarnação de Cristo, Rei dos Reis, na sua glória eterna, como que tirar as suas vestes reais e assumir os nossos farrapos, né? Vir à terra, viver como um de nós, nascer, viver aqui, beber, suar, cansar. Isso para nós, à medida que nós meditamos, é algo maravilhoso, surpreendente e algo intrigante também. Não é intrigante para aqueles que não creem em Cristo, para o chamado homem natural, de acordo com o que Paulo chama, não é? Porque ele não tem um ponto de contraste. Então, para ele aquilo não fica claro, não é? Para ele, Jesus é mais um homem que nasceu, é mais um ser vivo que nasceu, cresceu e morreu. Ele não encarnou, ele não ressuscitou, ele não era Deus. Então, eles não têm o ponto de comparação, o ponto de contraste que gera a clareza necessária. Mas nós temos como cristãos. Nós conseguimos nos surpreender ainda hoje, mesmo conhecendo bem a história da vinda de Cristo ao mundo, nós ainda nos surpreendemos à medida que meditamos, porque esse é um mistério sem fim. Como Deus se tornou um homem como nós, exceto no pecado. Além da encarnação de Cristo, dele vir viver conosco como um homem, Jesus também enfrentou o constrangimento, a situação de ser tentado por uma criatura deformada, totalmente deformada, sem condição nenhuma de chegar perto dele, mas chegou, que foi o diabo. Vocês imaginem o dono do mundo ouvindo aquilo que ele ouviu do diabo em João 4, aquelas tentações a respeito de pães, de comida, a respeito de posses e a respeito de proteção.
Isso é um grande constrangimento que o Filho de Deus passou, meus irmãos. Como se isso não bastasse, o apóstolo João diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus passou constrangimentos na sua própria casa, por assim dizer. Entre o povo de Israel, que tanto esperava o Messias, este mesmo povo que anunciava, que dizia que estava esperando, quando viu o Messias, não o reconheceu e o rejeitou e finalmente o matou, como acusou Pedro no Pentecostes. Vós o matastes por mãos de iníquos. Vocês se coloquem por um pouco no lugar de Cristo e vocês vão ver o quanto de constrangimentos ele passou. Talvez o constrangimento maior tenha sido mesmo a cruz e os momentos que a antecederam. Um grande professor chamado Luiz Berkoff escreveu a respeito dessa situação tão contrastante entre alguém ter passado tantas humilhações, sendo puro, perfeito, maravilhoso, sublime, tudo de bom você possa referir a alguém. Jesus foi e é, e ele passou tudo que de ruim o ser humano pode esperar nesta vida. O Luiz Berkoff ressalta esse contraste de um modo magistral, dizendo assim: sua capacidade, a de Jesus, para o sofrimento, foi mensurada pelo caráter ideal de sua humanidade, com sua perfeição ética e com seu senso de justiça, santidade e veracidade. Ninguém poderia sentir a agudeza da dor, do sofrimento e do mal moral como Jesus sentiu. Então, à medida que um crente medita neste relato, o relato da vida de Cristo nos evangelhos, ele vai sentindo aos poucos um certo constrangimento, ele sente a ignomínia, ele sente o aperto da situação em que Jesus se encontrava sendo quem era, irmãos. Mas a Bíblia nos diz que ele suportou isso tudo, na linguagem da Epístola aos Hebreus, pela alegria que lhe foi proposta. E que alegria foi essa? A alegria de redimir seus irmãos e suas irmãs. Então ele sofreu aquilo tudo, ele passou aquela humilhação, aqueles maus tratos, tudo pela proposta alegre dele redimir os seus irmãos e suas irmãs. E daí a recomendação que o próprio autor da carta aos Hebreus nos faz de sempre olharmos firmemente para ele, aprendermos com ele como aquele que em qualquer situação continua sendo o autor e consumador da nossa fé. Segundo a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da humilhação pública, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, os autores do livro passam a meditar um pouco a respeito do texto de Colossenses, capítulo 2, que trata dessa questão da vergonha ou dos desafios trazidos pelo sentimento da vergonha no momento em que Cristo estava padecendo. Eu peço a você apenas que ouça essas palavras de Colossenses 2, de 13 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui nós temos implicada uma reviravolta. É como se aquele que estava ganhando estivesse perdendo, e aquele que estivesse perdendo estava para dar ainda o seu golpe final, colocando, digamos assim, o adversário no ponto em que ele queria. Aqui o herói parece que está derrotado na cruz e a vitória do inimigo parece perfeita, parece certa e profundamente humilhante. Então o que nós temos é que ele finalmente ressurge e triunfa sobre a vergonha de toda a humilhação, cujo fim era a morte, né? De repente descobre-se que a morte, afinal, não era o fim. Então Jesus como que suportou a vergonha da cruz, mas depois zombou dela com a sua ressurreição. É exatamente o que Paulo nos ensina a fazer também, né? Se nós estamos em Cristo, vamos morrer, vamos ressuscitar. E Paulo já ensinou para nós o cântico da vergonha, né? Ou melhor, o cântico da morte, né? Da zombaria da morte. Porque um dia a morte passará a vergonha que nós passamos, o constrangimento de ter que morrer, não é? Então é como se Jesus no Calvário estivesse envergonhando a vergonha, estivesse criando uma espécie de inversão poderosa ali, que sem dúvida ninguém conseguiria imaginar. Nós só sabemos disso pela revelação e à medida em que ela foi se desdobrando historicamente. Qualquer pessoa que estivesse lá ficaria tão apavorada quanto aqueles discípulos em Emaús, os discípulos presos no cenáculo, ou as pessoas que estavam totalmente desorientadas quando Jesus morreu, ou as pessoas que não gostavam dele, que tinham certeza que finalmente aquela história havia acabado, né? Então é importante para nós entendermos isso. A cruz significou um modo de Jesus reagir àqueles constrangimentos, aquelas vergonhas que foram postas sobre ele. A respeito disso, um profeta, séculos antes, já havia falado, já havia tratado. O profeta Isaías diz que Jesus não sentiu nenhuma vergonha quando estava lá sofrendo por nós. Ouçam o que o profeta escreveu no capítulo 50 da sua profecia, versículos 6 e 8. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. O texto diz que esse ser não temeu a vergonha e confiou no Senhor Deus para a sua justiça. Ele manteve-se firme no propósito que Deus tinha para ele. E ele não viu nada de vergonhoso naquilo que fez. Quanto a isso, os autores dizem: se vergonha é a exposição da idolatria, então é possível confiar no verdadeiro Deus e experimentar profundo ataque, agressão, derrota e humilhação sem sucumbir ao desespero interior da vergonha. Isso aqui não nos ensina a nos livrar da vergonha, mas é um grande ensinamento a respeito de como nós devemos nos relacionar com ela.
E uma das lições mais importantes aqui da vida do nosso Senhor é que, se nós estamos em Cristo, nós não precisamos nos sentir envergonhados, mesmo que passemos pelas piores situações vexatórias. Então, se vocês pararem para perceber, nas últimas horas da vida de Cristo, ele foi insultado injustamente, foi preso, depois foi agredido fisicamente, tudo aquilo que a gente sente vergonha quando acontece conosco, não é? Foi cuspido na cara, não é? Nós temos uma bofetada, tudo isso que dá vergonha, foi desnudado. Lembremos-nos de que essas imagens que nós temos dos crucifixos, né? Em que tem o Cristo morto, aquele tapa-sexo é um ato de piedade, né? Na verdade, não há tapa-sexo nenhum, ele foi crucificado nu, né? Ou seja, se tem uma coisa que devia ser dar profunda vergonha às pessoas, era esse ato de crucificação, porque a ideia era de humilhar mesmo. Não era apenas de causar dor, era de humilhar e de apresentar aquela pessoa como exemplo, que isso sirva de aviso para vocês. Então a ideia ali era causar vergonha mesmo, era derreter a pessoa, era mostrar tudo aquilo que a pessoa não queria mostrar. Então todos os atos praticamente que Jesus sofreu de maldade da parte dos homens causariam vergonha na gente. Mas a Bíblia diz que ele não teve vergonha, não sentiu vergonha por causa da alegria que estava proposta a ele, irmãos. Então é uma honra, deve ser uma honra para nós, se nós passarmos por coisas parecidas como cristãos, ou em Cristo, não é? O pessoal hoje usa a expressão pagar mico, não é? Não sei direito de onde veio isso, mas é mais ou menos essa ideia, de que se algumas coisas as pessoas acham vergonhosas, você está fazendo aquilo por Cristo, você vai fazer aquilo e não vai sentir não, porque você está nele. Você está se identificando com o seu mestre, com o seu Senhor. Agora, por outro lado, nem todas as situações vexatórias da nossa vida são fruto de nós estarmos em Cristo, né? Nós também cometemos pecado, nós erramos e, portanto, nós precisamos aprender a como lidar com essas vergonhas pecaminosas, né? Essas de fundo idolátrico. E esse é o ponto aqui, né? É que nós não queremos resolver esse assunto, não queremos promover a cura das pessoas, porque isso seria equivalente a tornar a natureza delas perfeita, isso é impossível nesta vida, mas nós queremos atentar para a vergonha de tipo pecaminoso, que às vezes nós somos acometidos, como sendo uma chance de nós crescermos na graça de Deus. Nós atentarmos um pouco para a vontade de Deus para as nossas vidas, para a gente não, ao passar vergonha, simplesmente associar isso a um temperamento que você tenha, ou então a uma maldade que lhe fizeram, ou a um constrangimento qualquer social que você passou, né? Sobre isso os autores nos dizem, irmãos, sempre que formos tentados a nos comprometer com a fabricação de um ídolo, a vergonha surgirá. E podemos obter proveito na nossa experiência com ela. Toda vez que formos pegos no impulso de adoração a um Deus que não é Deus, somos convidados a um processo que conduz a um crescente ou a uma crescente admiração e adoração. Esse processo ocorre ao contrariarmos a autoabsorção da vergonha com o arrependimento redentivo. Quando meu coração se entristece pelos danos causados por minha busca interminável de ídolos, eu amadureço livre do aguilhão que é a autoconsciência da vergonha. Então a vergonha, é a proposta deles aqui, ela deve despertar em nós, quando nós a sentirmos, um desejo por redenção. Deve despertar em nós uma esperança de que aquilo seja um chamado de Deus para tratar nosso coração, para mostrar as profundezas da sua graça, para nos ensinar um pouco mais a respeito de Cristo e das reações que ele teve à vergonha diante de um propósito maior.
A nossa reação, portanto, perante a vergonha, irmãos, não pode ser a de simplesmente aquela de qualquer ímpio, de qualquer pessoa que não conhece a Deus, que é a de se esconder ou a de querer simplesmente sumir. Mas ela pode, por exemplo, nos instigar a chamar por Deus, a clamar por Deus, a buscar a Deus para perguntar que sentimento é esse, que tristeza infernal é essa. Nós podemos chamar a vergonha assim, que nos derrete, que nos faz pôr em questão a nossa própria identidade. Então a vergonha deve nos levar, em termos simples, à oração, a conversar com Deus a respeito dessa dificuldade tão grande e desse sentimento tão enigmático, e certamente nos fala numa linguagem que nós precisamos entender. Então isso deve nos levar a orar, mesmo que você leve para Deus um coração que não consegue nem articular o que está sentindo, que não tem uma voz no momento em que se apresenta ao Senhor Deus. Caso você tenha dificuldades para orar, e eu acredito que esse seja um problema de todos nós, os graus podem variar, mas todos nós temos dificuldade em articular nossos sentimentos perante Deus. Eu recomendo a você para que você se exercite, primeiro nos modelos bíblicos, é claro, né? Nos salmos, de preferência salmos cantados, né? Já que os salmos foram criados com esse formato, o formato de um canto, que vai ajudar inclusive a sua memória a integrar certas fórmulas de oração, certas palavras que vão dar voz a sentimentos que você tenha. Então procure na internet músicas que talvez nem sejam muito bonitas, mas se ajudarem a grudar os salmos no seu coração, está valendo. Então procurem escutar cânticos bíblicos que possam encher seu coração sem a necessidade de você recorrer a uma Bíblia. Mesmo que você queira ler a Bíblia, você pode ler também, orar diretamente os salmos, mas idealmente eles devem estar no seu coração. Se você puder, faça isso. Um outro recurso vem da tradição, das formas como a Bíblia foi transmitida e recebida pelo povo de Deus, e muitos homens santos de Deus escreveram grandes livros ou fizeram grandes orações que hoje se encontram em muitas coletâneas, né? Eu trouxe aqui duas para indicar aos irmãos interessados. Uma delas é daqui mesmo, de São Leopoldo, que é a Orações do Povo de Cristo. É um livro fino, infelizmente ele está esgotado, você pode achar em sebo, Mercado Livre, estante virtual, alguma coisa assim. Talvez, não sei se tem uma edição nova, mas é uma coletânea muito boa, muito bem feita, de 20 séculos de cristianismo, contendo várias tradições cristãs. Muito interessante, muito boa e ajuda muito. São orações curtas e a seleção a mim me pareceu muito bem feita, né? O outro é este livro aqui, O Vale da Visão, uma coletânea de orações da nossa tradição. Essa é mais específica da tradição reformada. Existem mais ou menos 7, 8 autores de renome, muitos deles poetas, que escreveram orações para todos os tipos, né? Muitos tipos diferentes, e que certamente ajudam muito, dão muita voz para a gente falar com Deus. Então, quando você tiver com vergonha de falar até com Deus, né, você vai ter uma voz aí para tomar emprestada. Talvez ela fale aquilo que você estava querendo falar, mas não tinha a mesma capacidade de articulação que essas pessoas, né? Então são duas, mas existem outras coletâneas. Mas o principal, como eu falei, é você buscar as orações bíblicas, as inspiradas. Depois disso, aquelas que foram elaboradas por nossa tradição ao longo dos séculos, não é? Muito bem, a respeito dessa questão da nossa esperança estar em Deus, mesmo em momentos difíceis como durante as vergonhas que passamos, os autores nos dizem o seguinte:
A esperança confiante aumenta a gratidão. A luz da gratidão dissolve a vergonha em toda a sua autodestruição violenta e odiosa. Quando a tristeza e a esperança abrem a porta para a maravilha da adoração, a adoração estimula em nós expressões de gratidão pela bondade de Deus. Na sequência do livro, os autores nos ensinarão 3 caminhos redentivos para lidar com o poder da vergonha em nossas vidas. O primeiro deles é a humildade, ou sentimento de pesar diante da vergonha sofrida. O segundo é a esperança, que nos leva a confiar ou a retornar a nossa confiança no Senhor Deus. E o último é a gratidão, que se expressa de modo último na adoração a Deus ou no culto a Deus. Mas sobre isso nós trataremos na próxima quinta, se o Senhor Deus nos permitir. Agora nós vamos orar ao Senhor e agradecer pelo tempo que passamos juntos, aprendendo um pouco mais a respeito das suas instruções. Vamos orar. Nosso Pai, nós agradecemos a Ti por Tua bondade que nos concedeu mais esta noite e mais este pequeno tempo de estudo e de aprendizado. Pedimos para que o Senhor guarde em nossos corações os conteúdos aprendidos e que Teu Santo Espírito tenha misericórdia de nós e nos conduza para que nunca nos desviemos das Suas instruções, Senhor. Ajuda-nos a santificar não apenas a nossa mente, não apenas a nossa prática de vida, mas também as nossas afeições, para que tenhamos os mesmos sentimentos que houve no Teu Filho. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude sempre a meditar na cruz, a meditar no sacrifício do Teu Filho e a nos conscientizar, Senhor, de que é possível passar por situações vergonhosas, mas não sentir vergonha, como aqueles que não se envergonham do Evangelho. Pedimos-te, ó Pai, para que o Senhor nos ensine, que o Teu Santo Espírito, que nos fala ao coração, nos ensine a como sentir vergonha como um cristão e a como, Senhor, não sentir vergonha, mesmo se a situação for vexatória. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude com este sentimento tão profundo, tão complexo, tão difícil. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a sofrermos como crentes, como aqueles que se identificam com Cristo. Não sofra nenhum dos Teus servos como ladrão ou malfeitor. Não sofra nenhum de nós, Senhor, como aquele que se mete em negócios alheios de modo imprudente. Mas dá-nos a graça, Senhor, de sofrermos como cristãos e de não nos envergonharmos por isso, porque sobre nós estará repousando o Espírito da Tua glória. Ó Pai, conceda-nos isto, ó Deus, e dá-nos sabedoria para continuar a estudar este assunto tão importante. Rogamos, ó Deus, por aqueles que têm passado por dificuldades em meio a esta pandemia, dificuldades de saúde, dificuldades, ó Pai, com o luto, os seus parentes que perderam, dificuldades por seus empregos que se foram, os empregos dos seus funcionários, o seu negócio, Senhor. Ó Deus, livra a cada um dessas pessoas do desespero e põe Tua mão, Senhor, misericordiosa, sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor abençoe a área de segurança no lugar onde nós estamos e livra-nos do mal, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoe de modo especial aqueles que estão na linha de frente deste combate. Ó Senhor, protege a eles
ser para eles um galardoador, um recompensador, Senhor. Proteja a essas pessoas e as suas famílias e ajuda-nos a sempre tê-las em alta conta e também colocá-las sempre nas Tuas mãos, ó Pai. Rogamos, ó Deus, nesta hora para que o Senhor nos dê uma boa noite e nos ajude a ter sempre a Tua palavra no coração para não pecarmos contra Ti. Essa é a nossa oração. Fazemos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Com esta oração, nós encerramos o nosso querido Chimarrão com Bíblia, desejando a todos uma boa noite e lembrando do nosso próximo encontro, que será a nossa reunião de oração no domingo às 9 horas, também pelo Facebook e pelo YouTube. E a partir das 9h30 nós teremos as nossas classes de escola dominical, também virtuais. Caso você tenha interesse em participar de uma das nossas classes, você deve solicitar um link pelas nossas redes sociais. Nós teremos todo o prazer em enviar para você. E também à noite, às 19 horas, nós teremos a nossa reunião, a nossa assembleia solene para culto ao Senhor, sendo transmitida já pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Que o Senhor Deus nos dê uma boa noite e continue a ser conosco quando estivermos afastados uns dos outros. Amém.